versículos da Bíblia sobre oração. Livro de Isaías, capítulo 65, versículo 24. Antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 7 a 8. Peçam, e será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta abrir-se-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Por isso digo, peçam, e será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta será aberta. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Livro de João, capítulo 14, versículo do 13 ao 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Livro de João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo do 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, e é instável em tudo o que faz. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo do 26 ao 27. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 ao 9. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8.
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você que chegou até aqui, tome posse da sua vitória e fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.